Agora, Vera, falando sobre a reforma da Previdência ainda, nessa reforma foi feito um meio termo entre o que propunha a equipe econômica e o que gostaria, inclusive, o presidente Jair Bolsonaro. Pelo que se viu agora, será que essa proposta atende os objetivos de acabar ou equacionar o grave problema fiscal no país? Olha, se ela for aprovada da maneira em pela qual ela está sendo proposta, a estimativa da equipe econômica é que ela ocasione um ganho ali, uma economia de entre 800 bilhões e 1 trilhão de reais em 10 anos. Isso é um pouco menos do que aquele 1 trilhão e 300 que chegou a ser dito ali, cogitado pela equipe econômica, mas é mais do que era a proposta do Michel Temer, que estava em vias de ser aprovada, Thiago. Então é um ganho em relação àquela proposta que nós veríamos aprovada em 2017 se não fosse o caso JBS. Portanto, há que se louvar a proposta que está sendo apresentada. Essa mediação da idade mínima já era esperada. Bolsonaro já tinha falado em idades diferentes para homens e mulheres. Do ponto de vista para vender isso para a população e mesmo para o Congresso, é interessante se ter a ideia de que o presidente suavizou a proposta com preocupação social, com preocupação com as pessoas. Isso facilita mostrar que, olha, a gente não quer ser cruel, a gente quer corrigir uma distorção que existe no sistema. A transição, que foi bastante encurtada em relação à proposta do Michel Temer, ela pode ser negociada. Existe aí uma margem, portanto, uma flexibilidade para que o Congresso negocie esses 12 anos de transição até os 20 que eram do Temer. Se ficar num lugar intermediário entre os dois, já será também um ganho da proposta do Bolsonaro. E ela estabelece alguns outros elementos que não havia na proposta do Temer para regras intermediárias do setor privado para quem vai se aposentar, não só pela idade mínima, não só pelo tempo de contribuição, mas tem um mix das duas coisas, que é uma fórmula complexa, que essa deve ser objeto ali de calibragem também no Congresso. Tudo isso é muito bom, é louvável, a proposta deve ser mandada na quarta-feira da semana que vem. Antes disso, Bolsonaro fará um pronunciamento à TV, a Nação na TV. Será a primeira vez que o presidente usará uma rede nacional de rádio e TV para uma ocasião que merece e precisa mesmo de uma comunicação direta do presidente. E aí a gente vai ver entrar em campo algo também que é essencial e que por hora ainda é uma incógnita, que é a articulação política do governo. Qual é a base com que o governo poderá contar para aprovar essa reforma tão importante quanto difícil? Então, até lá, daqui a menos de uma semana, o governo tem um fim de semana aí para tentar equacionar essa crise do Bebiano, tentar empoderar os seus líderes, O líder do governo na Câmara hoje é uma figura triste, esquecida, a quem ninguém respeita e a quem ninguém considera líder, e o do Senado não existe. Bolsonaro ainda não designou um líder do governo no Senado. Então tem esses ajustes a serem feitos, os partidos a serem chamados. Ontem o Rodrigo Maia, aqui na ausência de articulação política qualquer, tem sido ele o principal articulador político do governo, fez um alerta duríssimo ao Bolsonaro. Diz para ele que ele é presidente da República e não presidente de associação de militares ou deputado federal, que não tem cabimento fritar um ministro daquela maneira, ainda mais num caso em que a culpa do ministro não está de todo demonstrada. Então, o Rodrigo Maia deu um alerta duro no tipo, olha, amigo, se você quiser continuar brincando com o seu filho no Twitter, você não vai aprovar essa reforma. Então, é melhor começar a se ligar. E eu acho que esse arranjo em que o Bolsonaro lança a proposta e passa a debatê-la, já é uma tentativa de debelar essa crise infantil, desnecessária, que foi criada única e exclusivamente pelo presidente e o seu filho. Não foi a oposição, não foi a imprensa, não foram os inimigos do país, não foi ninguém da teoria conspiratória do Palácio. Foram o presidente em pessoa e o seu filho. Ô Vera, bom dia de trabalho para você, já um bom fim de semana também. Vamos aguardar as próximas informações sobre esse caso. Até mais tarde. Até mais tarde, um ótimo trabalho para vocês.